Estados Unidos retiram o Alexandre de Moraes da lista de sanções da lei Magnitsky. E você vai ver também. Por unanimidade, Câmara decide cassar o mandato da deputada Carla Zambelli. Polícia Federal faz operação contra a ex-assessora de Arthur Lira por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Flamengo enfrenta o Pirâmides do Egito em busca de vaga na final do Intercontinental de Clubes. E ainda, a dica do fim de semana traz um novo louvor de Babi Garcia, Teu Amor. Isto é renovação, tudo se fez novo aqui. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha, o governo norte-americano retirou o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele da lista de sanções da lei Magnitsky, usada para sancionar estrangeiros. Como resposta à decisão, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota dizendo que recebeu a notícia com pesar e que espera que a decisão de Trump seja bem sucedida. Em um comunicado, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, da lista da Lei Magnitsky, usada para sancionar economicamente estrangeiros. O ministro havia sido incluído na lista em julho deste ano. O comunicado não explicou os motivos para a retirada do ministro e da esposa da lista. Porém, o Brasil já tinha sinais de que isso poderia acontecer após a ligação entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. O governo brasileiro afirmou que colocava o tema da sanção de Moraes em pauta durante as reuniões entre os países. Eduardo Bolsonaro, deputado do PL do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou uma nota em suas redes sociais comentando a decisão do governo norte-americano, dizendo que é grato pelo apoio e atenção que Trump demonstrou e dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil, mas que recebeu com pesar a notícia. Eduardo diz que lamenta que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos para enfrentar seus próprios problemas estruturais, e finalizou dizendo que espera que a decisão de Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos. E nós vamos falar agora da deputada Carla Zambelli. Isso porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade confirmar a perda do mandato da deputada. O julgamento aconteceu no plenário virtual. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, além de Carmen Lúcia, votaram a favor da decisão de Moraes. E com isso foi derrubada a votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e que previa a manutenção do mandato de Zambelli, mesmo condenada em regime fechado. O ministro determinou a perda imediata do mandato e ordenou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que desse posse ao suplente em até 48 horas. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que a ex-assessora de Arthur Lira exercia o controle sobre desvios de emendas do orçamento secreto, segundo informações da Operação Transparência deflagrada nesta sexta-feira. Maria Ângela Fialek, ex-assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi alvo de uma operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Flávio Dino. Ela seria responsável pelo controle de indicações desviadas em emendas decorrentes do orçamento secreto. A Operação Transparência tem como objetivo apurar irregularidade na destinação de verbas públicas em emendas parlamentares. O deputado federal Arthur Lira não é alvo da investigação.
Marianja Fialek atua no setor que organiza a indicação de emendas parlamentares. Atualmente, ela trabalha na liderança do PP na Câmara. Policiais fizeram buscas em salas utilizadas pela funcionária da Câmara e também na casa dela. Pertences como celular e outros itens também foram apreendidos na operação. Um dos locais que os policiais estiveram foi em uma sala que, nos registros da casa, é destinada à presidência da Câmara. O local começou a ser usado por Mariângela em 2022 na gestão de Lira. Há relatos de que era nessa sala que ela despachava sobre as emendas. A operação contou com concordância da Procuradoria-Geral da República. E veja a seguir, Flamengo enfrenta o Pirâmides para tentar vaga na final do Intercontinental de Clubes. E ainda... a dica da semana traz mais um louvor da Graça Music. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E neste domingo acontece a grande decisão do Paulistão Feminino. Aliás, um dos assuntos que você é especialista, né, Maíra? Simplesmente um derby, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. No jogo de ida, as palestrinas golearam e venceram por 5-1. Agora, no jogo de volta, as brabas sonham com um feito inédito para serem campeãs. Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo às 10 horas no estádio do Canindé pelo jogo de volta do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, as palestrinas venceram de goleada por 5-1 na Arena Crefisa Barueri. Os gols foram marcados por Brena Carolina 2 vezes, Amanda Gutierrez, Raíssa Bahia e Fê Palermo. Desde que retornou às atividades do time feminino em 2016, o Corinthians nunca tinha sofrido uma goleada tão grande na final do Paulistão Feminino. Ao todo, são 7 finais disputadas pelas Brabas, conquistando o título em 4 oportunidades. As Brabas saíram atrás na decisão em apenas 3 anos, 2018, 2021 e 2023. Perdeu o primeiro para o Santos e não conseguiu virar o jogo da volta. Nas 2 outras oportunidades, saiu com o título contra o São Paulo. No ano passado, o Corinthians acabou perdendo o título nas penalidades para o Palmeiras. Atualmente, o Corinthians divide o posto de mais títulos conquistados com o Santos, somando 4 cada. Caso reverta o placar da ida e levante a taça, as Brabas se tornam as maiores campeãs do Paulistão Feminino, como são do Brasileirão e da Libertadores. Mas caso o Palmeiras consiga manter a vantagem e confirmar o título, empataria com Corinthians e Santos. Atuais campeãs, as palestrinas venceram anteriormente em 2001, 2022 e 2024. O grande trunfo do Alviverde é a treinadora Rosana Augusto. Rosana chegou ao Palmeiras em outubro, após ser desligada do Flamengo, e rapidamente implementou seu método de trabalho com as atletas, propondo um estilo de jogo mais ofensivo, seguro e letal. Até aqui, são 6 vitórias e 3 empates em 9 partidas, além da conquista do título da Copa do Brasil Feminina e a vaga na final do Paulistão. E no domingo também acontecem outros jogos decisivos. O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians e Vasco e Fluminense. O Timão e o Gigante da Colina saíram com vantagem no jogo de ida e vão a campo por um empate para chegarem à final. Neste domingo, 4 equipes disputam o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neoquímica Arena às 18 horas. O Timão tem a vantagem após vencer em Belo Horizonte por 1-0 com gol de Memphis Depay. Agora, um simples empate já leva o Alvinegro à final da competição. Os cruzeirenses se apegam na boa lembrança de 2018, quando o time mineiro bateu o Corinthians na Neoquímica Arena e se saiu
sagrou hexacampeão da Copa do Brasil. Já pelo lado dos corintianos, uma coisa que a Fiel pode se apegar é no conhecimento de Dorival Júnior de disputar essa competição. Nos últimos 5 anos, Dorival foi 2 vezes campeão. Em 2022 com o Flamengo, quando bateu o próprio Corinthians na final, e em 2023, quando levou o São Paulo ao primeiro título da competição. Quem se classificar na Neoquímica Arena encara o vencedor do jogo de mais tarde, que acontece no Maracanã. Fluminense e Vasco batalham às 20h30. O Cruz Maltino conseguiu a vantagem no jogo de ida após sair perdendo e conseguir a virada nos minutos finais com uma bela jogada de Ryan e o gol de Verratti. Mesmo com a desvantagem, o tricolor carioca ainda acredita na classificação, jogando no palco de suas principais conquistas na história. Os classificados dos 2 confrontos se enfrentam já na próxima semana, pela decisão do título nos dias 17 e 21. E amanhã o Flamengo entra em campo novamente pelo Intercontinental. O rubro-negro encara o Pirâmides do Egito na semifinal do torneio. Os cariocas querem repetir a partida que fizeram contra o Cruz Azul e se classificar tranquilamente. E para isso, pode contar com um retorno importante no ataque. Flamengo e Pirâmides se enfrentam no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, por uma vaga na final do torneio Intercontinental. O Flamengo chega embalado após vencer o Cruz Azul por 2-1 no Derby das Américas e conseguir a vaga na semifinal. Já o Pirâmides do Egito estreia nesta fase da competição contra o Rubro Negro, por ter vencido a Champions League da África, que dá vaga direta para a semifinal da competição. Quem se classificar enfrenta o PSG, atual campeão da UEFA Champions League, na próxima quarta-feira. Em relação aos iniciais que começaram a partida contra o Cruz Azul, Felipe Luiz pode promover mudanças na equipe por conta de poucos dias de descanso que afetaram a parte física dos atletas. A provável escalação rubro-negra tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na zaga, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique comandam o ataque. Uma novidade que pode pintar é o atacante Pedro. O camisa 9 tem treinado junto com o grupo e pode ganhar alguns minutos na semifinal, para assim ter condições de jogar a final contra os franceses. Bom, Kleber, por hoje é só. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos acompanham. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até mais. E olha só, o preço das passagens aéreas caiu nos últimos 3 anos. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que o valor médio das passagens comercializadas em 2025 ficou em R$ 642,19, ou seja, 11% a menos do que em 2022. A média dos preços das passagens aéreas dos voos domésticos registrou uma redução de 11% no período entre janeiro e outubro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2022, considerando a inflação do período. O levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base em dados da ANAC, mostrou que o valor médio das passagens deste ano ficou em R$ 642,00 contra R$ 721,00, registrados há 3 anos. Os dados indicam que a tarifa média das passagens aéreas dos voos domésticos caiu progressivamente no período. Ainda de acordo com o governo, a redução está relacionada ao acordo firmado com a Petrobras para reduzir o custo do querosene de aviação, que ficou 29% menor que o valor registrado em outubro de 2022. Nesse mesmo período, cresceu 7 pontos percentuais o número de passagens com valor abaixo de R$ 500, chegando a mais da metade dos assentos vendidos. Em 3 anos, o número de passageiros inseridos na aviação doméstica subiu 24%. De janeiro a outubro deste ano, mais de 83 milhões de turistas viajaram em voos comerciais pelo Brasil, mais que os 67 milhões transportados em 2022.
E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz, como sempre, é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Qual é a dica boa para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Amanhã, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, vai acontecer o último culto do ano dos Jovens que Vencem. Vai ser uma tarde de adoração e, claro, muita fé. Ao longo do ano, todos os encontros dos jovens foram preparando o coração de cada um que foi no culto e sentiu a presença de Deus. E esse último do ano não vai ser diferente. O líder do Ministério dos Jovens que Vencem, o pastor Alan Costa, e a líder do Teens, Tayane Arruda, vão marcar presença e conduzir uma tarde cheia de unção para os jovens. Então fica o convite a você, jovem que está nos assistindo, a participar desse encontro lindo e mais do que especial, que vai acontecer na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. Muito legal essa dica, Amanda, mas hoje nós também temos lançamento da Graça Music, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. A cantora Babi Garcia lançou a música Teu Amor, uma música animada e que fala como Cristo é a renovação. Vamos conferir um trecho da música e um recado muito especial que ela mandou. Que prazer estar aqui hoje para falar sobre a música que eu tô lançando, chamada Teu Amor. A velha vida se foi, o novo chegou pra ficar. Esse projeto que nós estamos lançando agora tem um som pop, leve, aquele tipo de música para todo cristão ouvir no dia a dia. Cristo é renovação, tudo se fez novo aqui. Teu Amor é uma música animada, que carrega uma verdade poderosa. E a minha oração é para que vocês que estão assistindo possam sentir o amor de Jesus ao ouvir essa canção. Teu amor é meu guia, em teus braços encontro paz, tudo se fez novo aqui. Deus quer escrever uma nova história para você, independente do seu passado. Em teu amor encontrei Ele te convida a viver de uma forma onde o amor e a luz dele vão guiar os seus passos e os passos de toda a sua família. Teu amor é meu guia. Eu creio que essa música vai te abençoar. Tua luz é minha trilha, tudo se fez novo aqui. Por hoje é só, Kleber. Uma boa noite, bom fim de semana a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Amanda, e um ótimo fim de semana para você também. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.